Políticas, cumprimento também os colegas aí da imprensa, sejam todos muito bem-vindos. Eu declaro aberta a primeira Assembleia Geral, que vai definir a direção, a nova direção da Associação Amazonense de Municípios, biênio 2023-2024. Eu gostaria de convidar agora, passar a palavra ao presidente da instituição, Jair Souto. Olá, muito bom dia, tarde, boa tarde, né? Acho que eu estava em Brasília ontem e ainda estou com a cabeça, não sei lá. Muito boa tarde, desejo um bom evento, uma boa eleição. E dando aberto esse momento, eu quero passar a palavra para a doutora Helena. E nós temos uma comissão eleitoral. A doutora Helena vai dar sequência, depois a gente retorna aqui. Isso, doutora? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores e senhoras prefeitos e prefeitas do município do estado do Amazonas. Meu nome é Helena, estou presidente da comissão eleitoral, juntamente com o Cláudio, Aline, Mirelle e a Thaís. A comissão eleitoral atuou na legalidade, conforme o estatuto. A gente seguiu todo o rito. No dia 30 de novembro foi publicado o edital, do qual não houve nenhuma impugnação. Nós tínhamos o prazo até o dia 13 de dezembro, às 13h30, para a inscrição das chapas, onde somente uma chapa foi inscrita. Analisamos toda a documentação exigida e homologamos e publicamos no Diário Oficial dos Municípios. O prazo de impugnação foi até o dia 14 de dezembro, às 13h30. Não houve nenhuma impugnação, portanto, não cabe nenhum recurso. Desta forma, a eleição será por aclamação. Eu peço a todos os prefeitos e prefeitas que estão presentes que levantem a mão, por gentileza. Não há necessidade de realizarmos primeira e segunda convocação, porque já temos o quórum suficiente. Desta forma, todos que concordem com a eleição da nova diretoria, a chapa Municípios Unidos, Estado Fortalecido, todos que concordam com a eleição, por gentileza, permaneçam sentados. Desta forma, com a anuência de todos os presentes, declaro eleito para o biênio 2023-2024 a chapa Prefeitos Unidos, Estado Forte. Palmas para a gente ler. A chapa é composta pelo prefeito, que será o presidente, prefeito Anderson José de Souza. A gentileza do presidente eleito. Levante. Prefeito do município de Rio Preto da Eva. Vice-presidente, o senhor Roberto Frederico Paes Júnior. Do município de Novo Airão. Primeiro secretário, Anderson Adriano Oliveira Cavalcante, do município de Altazes. Segundo secretário, Carlos Roberto de Oliveira Júnior, do município de Maués. Primeiro tesoureiro, José Claudemir de Castro Pontes, do município. Segundo tesoureiro, José. Desculpa. O primeiro tesoureiro, José Claudemir de Castro Pontes. Vulgo Sabugo. Prefeito que melhor representa o PT. Segundo tesoureiro, José Maria Rodrigues da Rocha Júnior, prefeito do município de Juruá.
Desta forma, declaro eleita e devidamente apresentada e homologada a diretoria da Associação Amazonense de Municípios para o biênio 2023-2024. A chapa também apresentou o Conselho de Vice-Presidentes Regionais, tendo como candidatos Saúl Nunes, representando Alto Solimões, prefeito de Tabatinga, Nixon Marreira Lima, prefeito de Tefé, representando Juruá Solimões, representando a Calha do Purus, o prefeito Jean Campos de Barro, prefeito de Lábia, prefeito Railan Barroso de Alencar, representando o município de Erinepé e a Calha do Juruá, meu conterrâneo, prefeito Marco Antônio Lise, representando a Calha do Rio Madeira e o município de Apuí, prefeito José Ribamar Fontes Beleza, representando a Calha do Rio Negro e o município de Santa Isabel, prefeito Beto Ângelo, representando a Calha do Rio Negro e Solimões, prefeito de Manacapuru, prefeito Beto Ângelo, a prefeita Patrícia Lopes Miranda, representando a Calha do Médio Amazonas e prefeita de Presidente Figueiredo, o prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia, representando o Baixo Amazonas e o município de Parintins. Declaro para os devidos fins eleita os vice-presidentes regionais do Estado do Amazonas. Para o Conselho Fiscal, a chapa apresentou como primeiro membro José Sidney Lobo do Nascimento, representando o município de Humaitá. Ordean Gonzaga da Silva, prefeito de Guajará. Francisco Nunes Basto, prefeito de Anamã. Como suplente, o senhor Glênio José Marques Seixas, prefeito de Barreirinha. Raimunda Marina Brito Pandolfo, prefeita de Amudá. Heraldo Trindade da Silva, prefeito de Boa Vista do Ramos. Desta forma, declaro para os devidos fins eleito o Conselho Fiscal para o biênio 2023-2024 da Associação Amazonense de Municípios. Antes da assinatura da ata, eu convoco o presidente eleito para dar a sua palavra. Antes, porém, de apresentar nossas palavras, eu queria que nós tivemos uma mudança na chapa, que foi o Dedei, no Conselho Fiscal, o Gamaliel, né? Eu fiz essa alteração. Obrigado, Jair. Quero primeiro cumprimentar meu irmão, amigo, prefeito, se Deus quiser, futuro governador do Estado, Davi Almeida, qual peço uma salva de palmas a esse homem guerreiro, que está mostrando que Manaus vai ser um exemplo, é um exemplo de capital, que quando nós vemos Manaus sair da última posição da atenção básica, e Manaus está entre os melhores, a melhor capital do país, me sinto feliz e orgulhoso de ter um amigo, irmão, que dia a dia faz com que isso aconteça. Quero cumprimentar meu irmão, amigo Jair, e pedir, Jair, desculpa por alguns entreveros que aconteceram, faz parte da entidade, essas discussões,
e às vezes calorosa, às vezes uma discussão bem amena, mas eu quero lhe cumprimentar e parabenizar pelas suas atividades desenvolvidas. Sei que no momento quando você tomou a decisão, juntamente com o grupo de prefeito, estava correto, porque foi em função da saída do nosso querido prefeito Júnior Leite, da entidade, e precisava ser corrigido. E aconteceu aquela correção, nós não tivemos uma participação total como nós estamos tendo hoje, mas eu quero lhe parabenizar pela convocação, e hoje podemos fazer de forma bem aberta e transparente esta eleição, em que conduz realmente uma diretoria à entidade. Assim como você, tive a oportunidade de ser vice-presidente, por 2 vezes presidente, e agora estou tendo a oportunidade, mais uma vez, de ser presidente. E desde já eu quero aqui que os companheiros, colegas, aprovem comigo por unanimidade o nosso presidente de honra da entidade, Davi Almeida. Davi é o nosso presidente de honra, Jair, com a sua permissão. Então, nós teremos aqui essa transição que vai ser feita de forma muito transparente e igualitária. Meus amigos e irmãos, fizemos uma chapa de colisão. Tive a oportunidade de ligar a todos os prefeitos, convidar o companheiro Bigarcia, o companheiro Beto, convidar o companheiro Jean, convidar o companheiro Railan, conversar com o Bruno, conversar com os prefeitos de todas as correntes, para que nós pudéssemos nos unir em prol de um só propósito, o desenvolvimento do interior. Nós precisamos fazer com que o governo aplique mais no interior. Há uma discussão constante de verbas carimbadas para o interior e que não chegam. Está aqui eu e o Frederico numa responsabilidade bastante ampla de podermos fazer com que o governo ele consiga dar esse olhar carinhoso e diferenciado a nós. Nós temos problemas constantes no repasse de nossas verbas, até mesmo da atenção básica para os nossos medicamentos. E nós queremos ter a entidade, esse elo de discussão junto ao governo do Estado, para que nós possamos receber aquilo que de fato é nosso. Nós construirmos nas calhas do rio a sua identidade. Nós temos aí em cada calha de rio as suas atividades culturais, a sua cultura. Nós temos a parte agrícola, a parte de indústria que pode ser efetivada em cada calha de rio, e é por isso que nós contamos, de fato, com os presidentes das calhas de rios para discutirmos em pauta assuntos que referem-se a essas calhas de rio, a esses municípios que estão naquele local, e nós podemos, junto, construirmos um projeto de governo e apresentarmos ao governador, levarmos ao presidente da República, retornarmos uma emenda de bancada específica para a associação, distribuirmos de forma igualitária este recurso para que possa a associação dividir por todos os municípios. Manaus sempre teve uma emenda e não tem essa emenda, precisa ganhar emenda específica para a bancada, pela bancada. Nós tínhamos, tempos atrás, quando eu tive a oportunidade de ser presidente, e dividir. Manaus tinha uma emenda específica, o interior tinha outra emenda, e as demais era dividida com atividades pelos nossos parlamentares, para atender as suas atividades, tanto na capital como no interior. Nós precisamos retornar. E é isso que nós iremos fazer nesse novo momento em que estamos assumindo a entidade. Dizemos a vocês que iremos fazer uma atividade, iremos fazer um governo na associação de forma transparente, não iremos aqui olhar pelo espelho, porque se formos olhar pelo retrovisor, ninguém governa. Nós vamos justamente ficar o tempo todo discutindo, trocando palavras, e em vez de estarmos justamente fortificando esta entidade, que precisa ser forte. E quando nós colocamos o nosso lema
o nosso plano estratégico de ação e que vocês tiveram a oportunidade de receber esse plano. Está bem claro, municípios unidos, Estado fortalecido. E é o que nós iremos trabalhar daqui para frente. Eu peço a união de vocês, eu peço o apoio de vocês, para que nós possamos participar das marchas. Muitas vezes as marchas vai lá o Jair sozinho defender o município. Precisamos de um grupo maior defender aquelas nossas teses. Nós temos discutido esse assunto, tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula por telefone, e nós vamos ter, se Deus quiser, um canal muito prático junto a ele, não apenas pela bancada, mas pelos familiares dele que estão próximos de nós. Nós iremos poder ter esse acesso ao presidente e levar os nossos pleitos. A associação precisa voltar a participar do CAF, do Conselho de Articulação Federativa, onde poderemos representar a região norte e levarmos aqueles pleitos que, de fato, é necessário para que os nossos municípios tenham a sua autonomia, não recebam apenas o ônus do governo, mas recebam o bônus realmente do governo. Eu quero agradecer todo o apoio que vocês nos deram, a confiança que vocês transferiram a nós, e em especial agradecer ao governador Wilson Lima, que com muito carinho, muito respeito, nos deu essa oportunidade e nos convidou para que fizéssemos essa composição e nos deixou bastante livre. Não foi algo imposto por ele, mas foi algo, Davi, em que nós construímos juntos. Pedi a ele que nos desse autonomia e nós pudemos sentar com o Jair, e nós sentarmos com o Jean, e nós sentarmos aqui com o Di Garcia, e não termos justamente aqui, sentarmos com o Saúl, como representa a calha do Solimões, e nós discutimos de forma igualitária, e nós pudéssemos levar um planejamento, e ele pudesse nos atender nesse planejamento que estaremos levando a ele, tão logo nós assumirmos de forma definitiva aí este cargo. Agradecer a todos os servidores da associação, que com carinho, com respeito, procuraram fazer o seu papel, o seu trabalho. Tenho certeza que ninguém vai estar com caça-bruxa a ninguém. Nós iremos conhecer essas atividades, iremos procurar justamente fazer o máximo possível para que nós possamos fazer essa associação forte. A Manaus tem contribuído muito para isso, desde que quando Manaus entrou na associação, e esta associação se tornou muito mais forte. E vai continuar, porque nós temos aqui ao nosso lado este guerreiro, este amigo, que nunca vai deixar nós prefeitos aqui nas mãos. E vocês sabem, aqui está a economia do estado do Amazonas, mas é o interior que justamente está precisando desse suporte, principalmente agora, dessa economia global, em que se coloca à disposição todo o nosso meio ambiente, é o crédito de carbono, vários projetos nós temos feito para o interior, e talvez chegue agora esse momento tão especial. Vários municípios tiveram oportunidade de fazer projeto específico sobre o crédito de carbono, e nós iremos agora aproveitar esses projetos para que possamos colocar em prática, e nós tirarmos da natureza a nossa sobrevivência, fazer com que o nosso caboclo que está ali pescando, que está ali plantando a sua farinha e mandando para abastecer o mercado Manaus, ele possa ter certeza que vai ter o apoio através de manter essa mata em pé. Mas para manter essa mata em pé, ele precisa sobreviver. Para trazer um alimento aqui para alimentar o manauara, ele precisa manter-se no seu habitat natural. E nós iremos fazer todo o esforço para que a associação junto construa esse projeto do sequestro de carbono, construa com Manaus esse momento especial, para que não possamos justamente inchar Manaus aqui de pessoas e o interior se esvaziar e deixamos os nossos moradores das nossas cidades virem aqui para a capital sem nenhuma estrutura de vida. E ali ele está acostumado a viver. Mas precisamos levar essa esperança. E isso a associação vai ajudar a construir.
Muito obrigado a todos de coração, obrigado ao governador e mais uma vez a você, Davi, muito obrigado pela sua presença. É uma honra poder participar e pela primeira vez um prefeito de capital vir aqui participar da eleição e votar. Muito obrigado pelo seu voto a esse momento tão importante para nós. Eu quero aproveitar justamente quebrando o protocolo, pedir a palavra para que o nosso prefeito, presidente de honra, Jair, possa justamente falar nesse momento a todos nós. Prefeito Davi. Parabéns, Anderson. Nosso presidente eleito, ao presidente Jair, pela condução da eleição. Meus cumprimentos aos meus colegas, todos os municipalistas. Nós temos que lutar juntos, Jair, Anderson. É necessário que a gente possa se unir com relação às questões municipalistas, principalmente da saúde. O financiamento da saúde é muito injusto para os municípios e nós temos sofrido bastante. Vocês viram que a cidade do mundo que mais sofreu com relação à pandemia, o pior momento sanitário da história mundial foi a cidade de Manaus. E isso me fez tomar decisões muito difíceis e, na mesma proporção, talvez uma menor proporção, os senhores. O mundo sabe que depende, a prefeitura depende do Estado, e nós, mais do que nunca, devemos estar unidos para conquistar espaços, recursos e investimentos para o interior. Ontem foi aprovado o orçamento na Assembleia de 26 bilhões, isso pode ter certeza que o orçamento chega a 30, a arrecadação chega a 30, então nós estamos falando, Júnior, no Leite, vou falar por nome, Frederico, Anderson, Júnior, em nome de vocês três, eu vou chamar a atenção de todos nós. Nós estamos falando, para os próximos 4 anos, Jean, de 120 bilhões de reais. Por baixo. E, então, é mais do que hora de nós sentarmos, conversarmos e avançarmos nas questões dos municípios. Tem recurso suficiente para mudar a história do nosso Estado. Eu vou repetir. 120 bilhões. Quando eu conversei com o governador Wilson Lima, há mais de um ano atrás, para apoiá-lo, eu perguntei para ele sobre isso. O senhor vai ser reeleito pela vontade do povo para administrar um orçamento em 4 anos de, por baixo, 120 bilhões. Isso é dinheiro suficiente para transformar um estado como o Amazonas. Não é possível, Júnior, que a cidade de Juruá, que tem 10 ruas, possa continuar da forma que está. Não é possível que Beruri possa continuar Tapauá, Malhão. E os nossos municípios não têm interligação por estradas, e o que mais a gente sofre, eu vejo, prefeito, porque eu convivi com vocês todos no interior, a questão viária. Então, é bem possível. E a gente tem uma oportunidade muito boa, porque o governador Wilson Lima é um cara sensível a essas causas. E se nós todos unidos, contem comigo, para que a gente possa fazer uma marcha, um encontro, pedido em nome da população do estado do Amazonas, para que a gente possa fazer com que esses recursos cheguem até o Guajará, e cheguem até o Novo Aripuanã, Manacapuru, Benjamin Constant, a todas as nossas cidades, aos nossos longínquos municípios do Juruá, Irunepé, Juruá, Itamaraty, nossa querida Fonte Boa. E essa é uma oportunidade que nós temos para refletir. Com a eleição do prefeito Anderson, nosso presidente, conte comigo, Anderson. Vamos trabalhar com recursos estaduais e os recursos federais. Nós precisamos nos mobilizar, nos unir, Marcos Luiz, para que a gente possa, termos até a oportunidade agora com a eleição de novo presidente, a questão do cofinanciamento da saúde. Para que vocês tenham uma ideia, vou dar um exemplo pequeno para vocês, mas não diferente do de vocês. Manaus gasta 1 bilhão e 300 milhões com saúde. O governo federal nos repassa anualmente 180 milhões de reais.
É quase que 10% a 15% do que nós gastamos com saúde. Então, tudo isso fica nos cofres do município e não é diferente da atuação de vocês. Então, nós precisamos tomar uma decisão com relação a isso, que não seja igual à saúde, à educação, que se fosse igual à educação, nós estaríamos no paraíso, mas que a gente possa se aproximar e melhorar. Eu desejo êxito e sucesso ao Anderson, mas que nós possamos fazer uma reflexão. Os recursos que estarão entrando nos cofres do Estado são recursos que podem nos ajudar muito. E os repasses para o interior que foram retirados é uma pauta comum de todos os municípios e de todos os prefeitos. Eu tenho certeza que o governador Wilson Lima é um cara amigo, leal, é um cara que pode nos ajudar, é um cara que está disposto a nos ajudar e que possamos fazer uma visita todos juntos. Os que ajudaram eles, que não ajudaram ele, porque ele já falou, inclusive, eu estive ontem na posse, na diplomação dele, ele falou: sou governador de quem votou em mim e de quem não votou em mim. Eu sou governador de quem me apoiou e de quem não me apoiou. Então, baseado nessas palavras, eu tenho certeza que, pela sensibilidade do governador Wilson Lima, nós possamos recuperar muitos dos recursos que foram tirados do interior. Êxito e sucesso ao Anderson, parabéns ao Jair pela condução. Deus abençoe a todos, antecipo votos de um Feliz Natal e próspero ano novo. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pequena fala aqui, e que eu acho que é fundamental. Primeiro, saudar o presidente Anderson e toda a diretoria. Desejo votos de muito sucesso e muita luta. Saudar o prefeito de Manaus, saudar todos os colegas prefeitos e prefeitas aqui, grandes prefeitos aqui que evidentemente têm enfrentado aí esse desafio de ser prefeito, ser prefeita. É um dos cargos talvez mais importantes, prefeito da vida, do processo da gestão pública, o prefeito e a prefeita. Então eu quero saudar a todos, desejar muita paz, agradecer profundamente pelo apoio, pelos debates, pela discussão. Eu sou ex-prefeito, eu sou ex-presidente da associação, ex-prefeito 3 vezes, e você ex-prefeito 4 vezes daqui 2 anos. Sou ex-presidente da associação 3 vezes. Sou ex-tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios 1 vez. E sou 2 vezes ex-secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios, que congrega 5 mil municípios no país. Então, ser ex é ter a humildade de entender que hoje você é novo, amanhã você é velho. A vida passa. Nós não vamos ficar aqui permanentes. Nós temos que entender o processo democrático e o fortalecimento democrático no país. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento mais importante, que é a consolidação da Constituição de 1988. A democracia é fundamental nesse processo. Eu acho que é assim que nós queremos afirmar que o município, de fato, é a raiz da democracia. Nós somos, de fato, fiscalizados. Nós somos... o município de fato, prestado conta de toda a natureza. Nós não indicamos... prefeito não indica promotor, não indica juiz, não indica defensor, não indica conselheiro do Tribunal de Contas, não indica nada. Prefeito é fiscalizado. Portanto, a raiz da democracia está no âmbito do município. Então, eu quero agradecer à imprensa aqui e que possa entender esse processo da gestão pública no Brasil. Portanto, nós temos a União, que fica com um bolo maior dos recursos. Nós temos estados e nós temos municípios. Eu quero dizer para vocês, senhores,
que o aumento de receita dos municípios que vem acontecendo, Anderson, nos últimos anos, é proveniente de muito movimento que nós fizemos no âmbito de Brasília. Você acha que nós conseguimos mais, vamos fechar 3% do FPM, conversando alegre, assim, feliz com o presidente, na época, Lula, Fernando Henrique Lula, Dilma? Não. Foi a conquista por muita luta. Nós invadimos o Congresso Nacional, botaram o cachorro na perna de prefeitos para nós podermos aumentar 2%, 3% do FPM da Receita hoje, que nos garante hoje o pagamento do 13º, que nos dá um pouco mais de flexibilidade. Portanto, presidente Anderson, ser presidente da associação, pode ter certeza, é contrariar em alguns momentos o presidente Lula e contrariar o governador. Seja quem for, porque o senhor vai estar defendendo os interesses do município. E, lógico, o governador quer para ele todo o recurso. E ele distribuir de acordo com a necessidade, mas não é só o atual governador, é o governador Álvaro Botelho Maia, é o governador Gilberto Mestrinho, é o governador Amazonino, o governador Eduardo, é o governador... Todos eles querem concentrar a receita, não é normal isso. Só que nós precisamos nos fortalecer politicamente. E esse é o grande desafio que nós estamos aqui agora. O prefeito Davi Almeida traz um assunto muito importante. Municipalizou os hospitais no interior, mas não municipalizou o recurso. Tem prefeito aqui que não recebeu um centavo desse ano para cuidar do seu hospital. E está bancando sozinho, sabe lá Deus como. Porque antes os hospitais eram geridos pelo governador. Hoje não. Então, prefeito Anderson, se não houver, de fato, um entendimento, vai falir os hospitais no interior do estado do Amazonas. Em caráter de urgência, isso precisa acontecer. Graças a Deus que as transferências voluntárias, em termos de prefeito Bi, da União, tem nos ajudado bastante. Mas ainda é muito pouco para o desafio que tem o senhor, que tem um hospital macro, Tefé, que tem um hospital regional, e os municípios que têm os hospitais regionais, ainda o desafio é maior. Portanto, precisa ter esse entendimento. Eu quero aqui, diante da minha fala, para encerrar, dizer o seguinte. Até 2024, prefeito Anderson, nós precisamos readequar o estatuto da associação com base na lei 14.341, que rege as novas associações, as associações, federações de prefeitos do Brasil. Então, é preciso fazer essa reforma do estatuto, porque a partir de agora, de 2024, as associações e federações serão feito a tomada de conta a partir do Tribunal de Contas do Estado. E regulamenta, traz um novo arcabouço jurídico legal para as associações no Brasil e federação. Da mesma forma, eu quero aqui dizer para todos os colegas prefeitos que o estudo que nós fizemos, a arrecadação do ICMS, desde 2017 até 2022, teve um aumento de 55%. Porém, essa entidade continua com a receita ainda do ano de 2017. Eu quero aqui fazer uma indicação de que possamos aumentar a arrecadação dessa entidade para dar à nova diretoria uma nova capacidade de gestão para melhor servir os municípios do interior do estado do Amazonas e, evidentemente, Manaus também. Portanto, eu quero dizer que o município de Manaquiri já coloca se possível, numa apresentação de um projeto, de uma deliberação, um aporte maior para que o senhor possa gerir melhor essa entidade que precisa de recursos. Essa é minha opinião e eu tenho certeza absoluta que os colegas prefeitos há de entender dessa forma. E eu também quero afirmar a todos vocês que eu e a equipe da associação, nós fizemos de tudo
para poder representar e para poder trazer aos municípios todas as condições possíveis de orientação naquilo que nós tivemos acesso, naquilo que nós podemos. Eu, na qualidade de prefeito e presidente da associação, pode ter certeza que eu, em momento algum, fiz qualquer movimento, prefeito Davi Almeida, contrário ao pagamento dos recursos da farmácia básica. Eu quero deixar isso muito claro aqui, prefeito Anderson, que a associação sequer fez qualquer movimento para que o Estado não pagasse a farmácia básica. E é importante que esse recurso seja pago até o final do ano, porque isso não é uma transferência voluntária, é obrigatória, de acordo com o acordo de cooperação, de acordo com o tripartite. Então, é importante que o Estado pague. Mas também não quero aqui dizer que o município de Manaquiri não ajuizou. Nós ajuizamos, o município de Manaquiri, uma ação para que seja feito o pagamento para o município de Manaquiri. Então, somente isso. Mas a associação sequer, a não ser o próprio Ministério Público Eleitoral do Estado, que, diante da publicidade feita, nos demandou pedindo informações. Portanto, eu quero aqui trazer essa informação, que em nenhum momento a associação entrou com ação para que o Estado deixasse de pagar a farmácia básica, até pelo contrário. Eu faria isso nunca, prefeito Júnior Leite. Se nós precisamos de recursos, como é que o município, como é que a associação vai empreitar uma ação contra o Estado para não pagar os recursos? Então, eu acho que é importante, nada impede que o Estado possa pagar esses recursos e que, porventura, eu só queria trazer isso aqui, a clareza, e eu tenho certeza que já está bem claro com o prefeito Anderson, porque nós temos conversado esses dias todos aí, explicando a ele que jamais a associação tomou qualquer posição contrária. E eu quero dizer também, afirmar, dizendo que eu continuo sendo vice-presidente na Confederação, representando aqui o Norte. Farei com muita honra e muito orgulho, até também o final do meu mandato, mas agora irei me dedicar, nesses 2 últimos anos, o meu mandato no Manaquiri. Farei isso com muita retidão, com muito foco, e quero agradecer aos meus amigos, colegas prefeitos aqui, prefeito Adenilson, que sempre é um grande conselheiro, eu sempre me invoco lá, Adenilson e tal, que comigo, 4º mandato. Então, muito obrigado, prefeito, por você estar aqui nesse momento. Obrigado a todos os colegas prefeitos. Não vou nominar mais. O prefeito Beto, que comigo pôde viver momentos muito importantes. E eu acho que foi muito interessante, Beto, porque nós só nos fortalecemos. Então, todos os colegas prefeitos aqui. O prefeito Anderson, com a diretoria, já é um prefeito experiente, prefeito. Eu tenho certeza absoluta que o senhor irá nos representar muito bem. Está entendendo? Pode ter certeza que no dia 2 nós vamos estar lá na associação para fazer a entrega da chave e de toda a questão da associação para a nova diretoria. Então, eu fico muito grato, desejo muita paz à nova diretoria e dizer muito obrigado a vocês. Não vou morrer agora, porque eu já pedi de Deus para não morrer agora, eu quero viver um pouco mais. Porque se tem alguma coisa que me faz viver, é ver o meu estado melhor, o estado do Amazonas melhor. Ver os municípios do interior mais pujantes. E eu tenho certeza que isso vai acontecer como ribeirinho, caboclo e amazonense. Eu nasci no Amazonas e escolhi o Amazonas para viver. Eu não tenho nenhum motivo para sair daqui e nenhum motivo para sequer não entender que o Amazonas é o melhor lugar do mundo para morar, especialmente no município de Manaquiri. Então, muito obrigado, muita paz, parabéns mais uma vez à nova diretoria, que Deus o ajude e consolide o municipalismo no Amazonas e no Brasil. Eu gostaria de convocar a nova diretoria para a assinatura da ata, por gentileza. Presidente Anderson José de Souza, vice-presidente Roberto Frederico Paes Júnior,
Primeiro secretário, Anderson Adriano Oliveira Cavalcante. Segundo secretário, Carlos Roberto de Oliveira. Primeiro tesoureiro, José Caldenor de Castro. Segundo tesoureiro, José Maria Rodrigues da Rocha Júnior. Os colegas da imprensa podem chegar sem problema algum, tá? Fiquem à vontade. Vocês podem vir para cá para frente, sem problema algum. Olha você que acompanha, pessoal. Um abraço, amigo. Um abraço, Nilton. Um abraço. Obrigado, hein? Olha você que está acompanhando aqui o botão de Você que vai nos acompanhando nesse momento, você vai ter a assinatura do prefeito Anderson, presidente da Associação dos Municípios. O prefeito Anderson, nesse momento, vai assinar, onde você vai acompanhando aí nessa transmissão. Pode assinar. A Federa. Cabelos ondulados. Ondulado tudo hoje. Aqui pra cá. Gente, antes de sair, nós temos aqui no restaurante um português, a vontade para tanto a imprensa como para os prefeitos, e temos um jantar à noite, vamos ver aqui aí os direitos. A imprensa também jantar? Claro. Que é patrocinado pelo Frederico. E o jantar pelo Anderson, olha. O restaurante Macalã, ali no Viral. Um jantar especial a todos. Ficarem mais um pouco de tempo conosco, nós estamos a Imprensa também jantando. Aí, leva lá o microfone, lá, bota lá pra Queria botar o braço, Qual será o principal desafio a partir de 2023, presidente? Peraí, bora afastar um pouquinho a impressão, só um pouquinho, afasta um pouquinho. Só pra fazer. Costa faz a foto, Aqui também, ó, Júlio. Vamos ao vivo, presidente. Tá bom, estamos ao vivo aí, prefeito. Várias demandas apresentadas durante o discurso seu, do prefeito Davi Almeida, também do prefeito Jair Silva. A partir de 2023, qual será o principal desafio? A partir de 2023, na realidade, nossa principal pauta é a busca de recursos para que cada município, ou cada cara de rio, ele tenha a sua estrutura própria de acordo com a sua história, a sua cultura, a sua atividade, seja ela turística, seja ela agrícola, para que possa ela ter sua autonomia própria. Então nós estaremos buscando com esse grupo da diretoria, e em especial os vice-presidentes de Cara de Rio, meios para que a associação tenha, através dos seus prefeitos, atividades diversas para manter o nosso público, o nosso povo, dentro do município, no seu habitat natural. Possa continuar o caboclo remando, buscando ali as suas atividades agrícolas, mas consciente de que nós estamos fazendo esse trabalho com ele. E o grande trabalho, nosso desafio, vai ser aproveitar a onda aí do meio ambiente e trabalhar os projetos para os municípios do sequestro de carbono. Na modalidade não o Novo Airão ser o dono da terra, Maués ser o dono da terra,
mas nós termos a jurisdição da terra, ou seja, a responsabilidade da terra lá de Tapauá é nossa, de fazer com que ela seja preservada. Se nós lutamos para preservar, mantemos tudo para que alcancemos no máximo, chegue ali os seus 10%, 5%. Então é direito nosso receber isso. E para isso nós desenvolvemos esses projetos que nós já temos em pauta, estamos desenvolvendo, que é justamente a jurisdição da terra, a responsabilidade do município em manter essas terras preservadas, que vai fazer com que nós possamos ter essas atividades mantidas e recursos em caixa para melhor conduzir as atividades do nosso município. A questão da municipalização da saúde foi um tema bastante abordado no senhor. Hoje nós temos um grande gargalo no interior, em que 8 municípios eles estão com a saúde municipalizada. Os demais municípios eles trabalham com a saúde compartilhada, em que o governo do estado, o governo municipal trabalham juntos. Mas o grande problema que enfrentamos hoje é a falta de profissionais, em que os profissionais se aposentam, principalmente médicos, enfermeiros, os técnicos, os radiologistas, e com isso o profissional sai de cena e não há reposição por parte do Estado, porque não existe o concurso público. As pessoas fizeram o concurso há 30 anos atrás, e é isso que ainda está tendo o seu valor. E esse acabou aí, teve aposentadoria e nós ficamos sem o profissional. Então, com isso, o município entra com a mão de obra. E esse está sendo um peso muito grande para todos os municípios manter esses profissionais dentro do hospital. E o Estado não paga. O Estado não tem uma cota específica de ajuda mensal. E nós iremos trabalhar essa cota, iremos discutir. Porque se o Estado tem a obrigatoriedade de dar 12% para a saúde, nós iremos procurar justamente buscar esse percentual para que possa ser atingido em todos os municípios. Possa o município de Maués ele saber que ele vai ter a cota anual. Não é possível o meu hospital, eu tenho 78 funcionários dentro, eu receber R$83 mil por mês para manter o hospital funcionando. Então é algo completamente fora do normal, da realidade que nós vivemos. Isso não acontece em Rio Preto, acontece em todos os municípios. E é essa busca de recursos, de meios, que nós vamos fazer com que o Estado. Mas se nós vermos na realidade, o hospital, o Amazonas, ele tem hoje em Manaus 8 hospitais. E o interior tem mais 8 hospitais polo. Quando nós olhamos isto, dá 16. O Acre, ele só tem um hospital em Rio Branco. Ele recebe mais recursos do governo federal do que o Amazonas. Por quê? Porque precisa ser feito um trabalho de cadastramento, de recadastramento, um trabalho que possa realmente o Estado envolver melhor as informações ao governo federal e poder receber recurso para cumprir esse papel ou distribuir melhor o recurso nos municípios. Isso é o que nós vemos justamente nessa pauta de saúde, e tanto foi aqui discutida, e que se você perguntar a qualquer prefeito, a primeira coisa que ele vai dizer é a minha saúde. Faltou dinheiro para a atenção básica, e desde 2016 que não chegava o dinheiro da atenção básica. Chegou o dinheiro agora com o mandato do Anuar. Não foi pago todos os municípios, ainda falta 12 municípios. Nós temos conversado com o governador, com o Anuar, o secretário, para que eles possam liberar o mais breve possível o socorro, porque a maioria dos municípios, esses 12 municípios, estão devendo ali, os seus fornecedores precisam quitar. Nós fizemos um entendimento para que possa haver um socorro agora no final do ano aos prefeitos, em que possa o Estado aplicar 20 milhões de reais, dividido de forma real pelo FPM, e há uma disposição do governador em fazer isso. Então, eu quero agradecer, na realidade, o governador, que tem tido disposição de discutir conosco, de nos ouvir, a diretoria que hoje está aqui foi um trabalho
feito em conjunto com ele. Nós não fizemos por acaso essa chapa, nós procuramos justamente nos aconselhar, estar com ele presente, e ali nós mostrarmos tanto as diretorias regionais, que é importante para nós, você pegar o Bigacia, que está lá no Baixo Amazonas, que representa uma grande cidade, uma cidade realmente histórica, e que ele pode discutir de forma real conosco as demandas daquela região que ele conhece, assim como você pega o prefeito Saul, lá no Alto Solimões, que conhece bem essa demanda, vai poder justamente nos trazer melhor informação e nós podermos juntos criarmos um plano de atividades mais amplo para atender essa necessidade que os nossos municípios precisam. Prefeito, essa verba contingenciada no governo federal, o que vai beneficiar para a associação? Bem, nós temos hoje, sempre a associação, ela teve uma emenda de bancada para ela. Essa emenda, o que ela representa? Uma média de 150 a 200 milhões de reais, que geralmente era dividido com os municípios. E nós queremos retornar a mesma coisa, em que nós possamos ter 200 milhões por ano, vinda do governo federal, e o prefeito poder aplicar isto ou na saúde ou na educação. Ela vem de forma genérica, como uma emenda especial, e os prefeitos possam colocar a divisão. Se vai receber lá em Maués 10 milhões de reais, o Júnior poder dividir os 10 milhões de reais, colocando na saúde 3, 4 milhões, colocando na educação, colocando na assistência social, colocando em uma obra, uma compra de máquina. Isso é a emenda especial, que é o que nós queremos realmente por parte do governo federal, esse apoio e suporte. E não vai ser difícil, porque hoje nós temos 3 senadores que ajudam muito o Estado. O senador Eduardo Braga, que perdeu a eleição, temos que reconhecer os seus méritos concernentes ao governo federal. Mas nós não podemos deixar de reconhecer os méritos do senador Omar, que foi muito mais presente na campanha do presidente Lula, e poder realmente nos ajudar e conseguir ter uma presença maior, porque o Omar foi votado, a sua votação ela veio do interior realmente. E o Omar tem um comprometimento muito maior com o interior. Não significa que ele tem um compromisso com a capital. Pelo contrário, tem conversado com o Davi, vai abrir as portas aqui. Nós vemos aqui esses dias já o ministro, o futuro ministro aí da Economia, já dizer que na reforma é contra já a Zona Franca. E é uma outra briga que a nossa bancada vai ter da mesma coisa que teve com o Paulo Guedes, que é um ministro que está entrando e já está contra, né? Prefeito, como é que a associação vê o aumento do ICMS? Como é que a associação vê essa situação? De quê? Do aumento do ICMS. Olha bem, o ICMS é uma necessidade. O que acontece? Quando o presidente Bolsonaro, ele simplesmente tirou o IPI do combustível, ele não tirou o imposto dele. Ele tirou o imposto do governo federal, ele tirou o imposto das prefeituras, os municípios que perderam. Ele deixou simplesmente o município de Novo Airão, que recebia 1.400.000 por ano, por mês, ele passou a receber 1.200.000, perdeu 200 mil reais em um mês, só com a retirada do IPI que ele fez. Ele forçou os governadores a retirar o ICMS. Quando ele força o governador, por questão política, a retirar o ICMS, ele cortou de nós recurso, não foi o recurso tirado do gás, da gasolina e do combustível. O que foi que barateou? Barateou um combustível, a gasolina, mas barateou o óleo diesel? Não houve barateamento no óleo diesel. Nós tivemos um prejuízo muito grande. Está o mesmo preço, os caminhoneiros continuam revoltados, aí dá um recurso para o caminhoneiro, mas não flexibilizou em nada, não melhorou a vida dos municípios, tirou verba nossa. Nós que recebíamos do Estado em torno de 1,5 milhão de reais, passamos a receber 1.300.000, 1.200.000. Então nós perdemos receita. E essa receita só foi perdida por conta desse trabalho que, infelizmente, o presidente Bolsonaro fez, que foi tirar o IPI
que não é imposto voltado para as atividades do governo federal, mas sim para os municípios e para os estados. E quando ele tirou isso, forçou, jogou para cima dos governadores um outro pepino. Não, é culpa dos governadores não receberem justamente, não baixarem o preço do seu imposto. E foi obrigado os governadores a fazerem por um comando político. E hoje, quando os governadores começam a retornar isso, cria um impacto ao povo, realmente, que já pagava anteriormente, né? Mas pouco pode refletir isso sem impostos, não tem justamente como nós fazermos gestão. É aquilo que a Bíblia já dizia, Jesus já dizia, né? Dá César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então pague os seus impostos, né? É necessário as pessoas fazerem e agradecer a Deus por estar com vida, porque sem dinheiro não vai poder o seu Gamaliel contratar ninguém para dar saúde às pessoas, não vai poder um enfermeiro ser contratado, um técnico de enfermagem ali. Então nós precisamos realmente ter receita, e a única forma é através dos impostos que já existiam. Houve essa redução por uma questão puramente política. Você vê essa questão política maior ainda. Aconteceu no período recente, quando o governo federal deu a bolsa de R$600, Bolsa Brasil, e já estava no orçamento quanto? 400. O presidente Lula está entrando, pedindo um suporte para manter R$600. E isso aconteceu de forma politiqueira. É diferente de você fazer um programa com o objetivo de manter aquele nível para a população sem prejudicar, sem tirar dinheiro do rico, vai empobrecer mais ainda as pessoas. Prefeito, a verba contingenciada da associação? Os recursos que estão bloqueados, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Olha, nós vamos ver na realidade, porque nós temos uma transição a ser efetivada, e nós iremos ver passo a passo o que existe, né, de bloqueios para que nós possamos trabalhar. É como eu falei em meu discurso, nós não vamos trabalhar olhando pelo retrovisor, olhando para trás. Porque se nós formos olhar para o retrovisor, ninguém governa. Certo? Quando eu entrei no meu município para ser prefeito, tinha uma dívida de mais de 300 milhões de reais. E se eu fosse olhar para isso, eu não estava governando, não estava fazendo nada. Eu tenho certeza que ninguém entrou aqui nos seus municípios com as contas, os cofres cheios, como muitas vezes até o prefeito deixou lá que estava dinheiro em caixa. Né? Ninguém entrou. Todos nós entramos aqui com as prefeituras endividadas. E nós vamos justamente procurar dia a dia fazer. É como o prefeito Jair colocou, se houver necessidade de haver um aumento de ajuda para a associação, nenhum prefeito vai se opor, porque nós estamos buscando o melhor. Nós queremos colocar técnicos que possam orientar melhor na formação de pessoas nos municípios, para orientar melhor sobre educação, sobre saúde, sobre assistência social, sobre o programa de cadastro voluntário para obras, enfim, são atividades as mais diversas que nós queremos realmente fazer, iremos fazer, essa diretoria está aqui, vai implantar, e vamos implantar com consciência de que nós iremos fazer um governo para todos e ter o nosso município, os nossos municípios, de forma a trazer alegria para o povo. Vamos continuar fazendo vamos lutar pelas nossas festas no interior, que é uma briga junto com a justiça, e vocês todos sabem. E quando o Frederico anuncia uma festa, já estão lá o Ministério Público atrás de mandar parar tudo. E é algo que nós vamos brigar para que não aconteça isso, que nós possamos justamente o município de ter essa sua autonomia de realizar os seus eventos. Porque o povo sem cultura não tem memória. Não dá para fazer uma parceria público-privada? Para evitar isso. Eu tenho feito no meu município. Essa orientação nós iremos levar os colegas fazerem também. Mas eu vejo assim, não existe, o povo sem cultura não tem memória. Então como é que você pode anular uma festa tradicional de Borba? Como é que você pode anular uma festa tradicional do Santo Antônio de Borba, lá de Novo Airão, perto do Peixe Boi? Vai anular a festa tradicional de Rio Preto, da laranja, da piscicultura. Então, são coisas que não dá para você anular de uma hora para outra. O prefeito chegar, eu vou deixar de realizar esse sonho, porque eu estou gastando recurso, e o recurso não pode ser gasto nessa área, e as pessoas trabalharem nesse sentido. Então, vamos evitar justamente isso, vamos lutar
para que o Ministério Público possa entender. Vamos procurar fazer o máximo possível de parceria público-privada, mas tem atividades que não cabe parceria público-privada. Tem atividade religiosa, cabe parceria público-privada? Quem é o parceiro, principalmente bebidas, que querem fazer uma parceria levando um cantor evangélico para lá, para o seu município? Que vai levar um padre para cantar no seu município. Nós levamos agora recentemente, todas as festas eu levo lá o padre para o padroeiro do município, que é São Pedro, levo lá para os evangélicos, levamos agora a Aline Barros, né, a Brena. Então levamos várias pessoas para estas atividades religiosas. Mas é difícil você fazer uma parceria público-privada para as áreas evangélicas, católicos, evangélicos, receberem isso. Mas nós iremos também vencer esse aspecto, iremos buscar junto ao Tribunal de Contas do Estado, iremos buscar junto ao Tribunal de Justiça meios de formalizar estas atividades e legalizar e fazer com que todos possam realmente ter os seus eventos em seus municípios. Obrigado, prefeito. Parabéns. Acompanhou o prefeito aí do Rio Preto da Eva, prefeito Anderson, prefeito atuante, que está aí fazendo aí a diferença. Gente, daqui a pouquinho vai ter o Coffee Day. Nós vamos sentar aqui e falar com o prefeito Frederico, né? Se ele fala com a gente, vamos ouvir o Frederico já. Prefeito Frederico, nós vamos ouvir agora o grande prefeito Frederico aí, ele vai falar um pouco com a gente. Prefeito de novo aí, não, acompanha aí, gente. Prefeito, é uma nova oportunidade que o senhor tem agora à frente aí para exercer mais um trabalho, né? Sem dúvida, é um desafio, né? Parabenizar o nosso colega Anderson pela presidência da associação. O objetivo nosso é fazer uma associação participativa. Nós temos um bom diálogo com o atual governo, né? Temos um bom diálogo com o governador e agora vamos buscar também um bom diálogo com o governo federal, que através de uma associação participativa nós vamos poder apoiar todos os municípios do interior do estado do Amazonas. É com essa municipalização que nós vamos poder fazer uma boa gestão, buscar fortalecer a associação com engenheiro de pesca, arquitetos, para que a gente possa ter uma associação que dê todo apoio, não só buscando também poder fortalecer aqueles prefeitos de primeiro mandato que têm dificuldade às vezes para aprovar um projeto, tem dificuldade às vezes para trabalhar a parte que é o sistema, que é algo muito difícil às vezes, e esse é o nosso objetivo, fazer uma associação que possa dar todo apoio aos prefeitos, principalmente esses prefeitos que estão no seu primeiro mandato e têm muita dificuldade hoje. Nós acompanhamos que o seu município, né, Louveirão, cresceu bastante, é um município que está bem desenvolvido hoje. Nós já fomos lá na sua cidade, lá no seu município. É um município que o senhor está investindo. O município de Louveirão é um município que tem uma vocação turística, né? É algo que vem crescendo muito, o município que mais cresceu economicamente no turismo. Hoje nós somos a terceira rota mais cara no Brasil, né, de turismo, e é um município que vem crescendo muito. E tive a oportunidade e as bênçãos de Deus de ter um governador com um olhar de querer fortalecer o turismo no estado, no interior do estado do Amazonas, e está fazendo de Louveirão uma cidade modelo. Isso também, junto a uma parceria entre Prefeitura e Estado, tem dado certo e Louveirão tem crescido muito e, graças a Deus, o município está aí na ponta na questão do turismo. Obrigado, prefeito. Muito obrigado mesmo. Você acompanhou o prefeito, é um prefeito muito atuante, né, de Louveirão. Nós vamos levando essas imagens para você aqui, ao vivo para todos vocês. Nós vamos já ter um coffee break. E você acompanha muitos outros prefeitos aqui no local, né, gente? No local do evento. Então,
Nós vamos ficando por aqui, logo mais nós vamos voltar ao vivo de qualquer parte da cidade de Manaus, sempre deixando vocês mais bem informados. Fique ligado, o portal que mais leva informações com credibilidade é o meu, seu portal de notícias. Nosso muito boa tarde e até mais. Eu sou o Vitor Gomes, diretamente de Manaus, Amazonas, para o Brasil e o mundo.